Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Poliglota e esta é mais uma aula de inglês, a aula de número 37. E hoje nós vamos falar sobre os numerais. Bom, os números em inglês são divididos em cardinais e ordinais. Os cardinais são 1, 2, 3, 4, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá bom? Então vamos aqui, ó, os números cardinais. Coloquei aqui em inglês, 1, 2, 3, 4, 5, etc. São chamados adjetivos numerais, referentes à quantidade. E os ordinais, né, que seriam first, second, third, fourth, etc., que se referem à distribuição. Os números cardinais, de 1 a 11 em inglês, vamos explicar como eles funcionam em inglês, porque a gente vai supor que já sabe como funcionam em português. Os números cardinais, lembrem-se que cardinais é 1, 2, 3, 4. De 1 a 12 em inglês, tem cada um o seu nome próprio, sem seguir uma regra determinada. Os números cardinais, de primeiro a 12º, não, os números ordinais, né, de primeiro a 12º, só não tem regra nos 3 primeiros, que é first, second, third, primeiro, segundo, terceiro. No restante, é adicionada a terminação TH para indicar ordem, como em fourth, quarto, fifth, quinto e sixth, sexto. Então vamos aqui, os cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles não têm regras, é igual ao português. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Tá ok? Coloquei aqui o número, o numeral e aqui a escrita dele, para a gente ver como que é. Agora, esses mesmos números sendo ordinais, os números ordinais. Aqui foi cardinal, agora os ordinais. Olha só, o que não tem nada a ver é o primeiro, segundo e terceiro. Tá? Não tem nada a ver com aqui, ó. 1, 2, 3. Então ele vem para o inglês que não tem nada a ver. First, primeiro, second, segundo, third, terceiro. Um detalhe que é as duas últimas letras da escrita você acrescenta ao número. Então, first termina com ST, então você acrescenta aqui ST. Second termina com ND, então você acrescenta aqui ND. Third termina com RD, então o que você acrescenta aqui? RD. Ok? A partir daí, a partir do quarto, o que você faz? Você vai pelo número cardinal para você entender ele. Então, o quarto, lá é for, que é for, você acrescenta TH. E esse TH você acrescenta ao numeral, ao cardinal. Tá? Então, for. O 5, a mesma coisa, só que lá o cardinal é 5, aqui 5, aqui entra uma diferença, que é FIF, fifth, e acrescenta TH, fica fifth. E lembrando que esse TH, você leva ele para o numeral. O sexto, six, acrescenta TH, fica six. O TH leva ao numeral. Todos os outros, até o 12, é a mesma regra. Pega o número cardinal e acrescenta TH. A 7, seventh, acrescenta TH ao numeral. Oitavo, eighth, acrescenta TH e leva o TH ao numeral. 9, nine, nineth, leva o TH ao numeral. 10 é tenth, leva o TH ao numeral. 11, eleventh, leva o TH ao numeral. 12, 12, a diferença é que 12 cardinal é com V e no ordinal é com F. Você acrescenta o TH e esse TH você traz para o numeral. Então, até o 12, essa é a regra geral. A partir do 13, temos aqui ó, a terminação teen. Tá bom? Então, a terminação teen é adicionada a partir do cardinal 13. Tá aqui, ó, 13.
No 13 ao 19, você acrescenta teen. Então, a gente diz que teen é adolescente. Por isso que a adolescência é dos 13 aos 19 anos de idade. É porque são os números em inglês onde a gente acrescenta teen. Ok? Até o 12 não tem teen. E depois do 19 não tem teen. O único lugar onde tem teen é dos 13 aos 19. Então seria a idade adolescente. De 13 anos até 19 anos é adolescente. Os números ordinais de 13º ao 19º seguem também a regra de adição de terminação de TH. Ok? Então você acrescenta o teen e além disso, depois do teen você acrescenta TH para ele virar ordinal. Ok? No cardinal acrescenta teen, no ordinal é o teen mais TH. Então, 13th, 13º, 14th, 14º, 15th, 15º e assim por diante. Então vamos ver aqui, ó. Aqui os cardinais. 13, por ver que todos até o 19 eu vou acrescentar só o teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Então, acrescentei o teen em todos eles. E são os cardinais. Agora, os ordinais. Eu acrescento, além do teen, depois do teen, eu acrescento TH. Então, 13, e acrescento TH. Todos vão acrescentar o TH final ao número. Então, 13, 14, que mais? 15, 16, 17, 18, 19. Beleza? A partir do 20, aí já vai mudar. O número cardinal 20 é 20. Ele termina com TY. A partir dele, para adicionar unidades, coloca-se primeiro as dezenas e depois as unidades para descrever o número. Então, 20, 21, 20. Falei que é 20, está aqui. Eu coloco 20, depois 1. Tá? É o one. Eu não preciso colocar o E. Em português eu tenho 20, tenho E, depois eu tenho 1. Em inglês seria só 21. Tem esse E no meio. O que eu uso? Eu uso um tracinho. 21. Tá bom? Por exemplo. Então vamos ver aqui, ó. 20, que é o 20. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29. Ok? Então, a partir do 20, que seja as dezenas, os números cardinais das dezenas recebem a terminação TY. Então, 20, que é o 20, aí vai vir o 30, 40, 50, assim por diante, todos vão terminar com TY. Todas seguem a mesma regra ao adicionarem-se unidades. Então, 33 é 30, que é o 30, depois o 3. Todos com um tracinho, não tem a letra E, que temos em português. Então, 33, 33. Por exemplo, 44, 40, 44, que é o 4. 55, 50, que é 50, 5, que é o 5. Já os números ordinais, nós estamos vendo os cardinais, e os ordinais, a partir do 20º, tá, eles recebem a terminação IETS. Lembre-se, o 20º termina com o 20º, do 20 ao 90, terminam com TY, no cardinal. No ordinal, do 20º ao 90º, eles terminam com TI e TH. Beleza? Então, para aumentá-los, as dezenas permanecem na mesma forma dos cardinais e apenas as unidades entram na forma ordinal. O que é isso? Por exemplo, 24º. O 20º eu coloco 20, que está aqui 20, e o quarto que vai para o ordinal. Tá? Fourth. Beleza? Só 20.
Ele termina com T, I, E, T, H, que é o vigésimo. Vigésimo, qualquer coisa, o vigésimo é cardinal, que seria 20, e a unidade, que vai para o ordinal. Então, vamos ver aqui, ó, 20 até o 90, para a gente ver. E são os cardinais. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esses são os cardinais. O ordinal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y e vou acrescentar IETH, tá bom? Tirei o Y fora e acrescentei IETH. Ele seria o quê? Aqui, ó. 20, sem o Y, tá bom? Vamos ver, ó. Nós estamos nos cardinais. 20, que é 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Os ordinais, depois do T, eu vou acrescentar IETH. Eu já falei, e tiro o Y. Então, vigésimo, 20, trigésimo, 30, quadragésimo, 40, quinquagésimo, 50, sexagésimo, 60, septagésimo, 70, octagésimo, 80, nonagésimo, 90. Então, todos têm a mesma terminação. Tá? Para formar os números cardinais a partir do 100, então 100 é 100, tá bom? Então, a palavra principal é o 100 aqui. Então, um 100, vou falar um 100, dois 100, três 100, assim, até 900, que é os 900. Primeiramente, são colocadas as centenas, depois as dezenas e depois as unidades. Então, o que seria a centena? Quanto 100 que é? 400, então vai ser 400. Aí depois eu vou colocar as dezenas, é o quê? 30, então 430. Então, vou colocar 400, depois 40, que é a dezena, e depois a unidade. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 324. 300 é a centena, 20 é a dezena e 4 é a unidade. Então, eu vou colocar 300. Quanto que é 300? Aqui, ó. 300, 600. 20. Quanto que é 20? Tá? 20. E quanto que é 4? 4. Nesse caso aqui, eu só não uso o E entre a dezena e a unidade, 24, 24. Mas entre a centena e a dezena, entre o 100 e o 20, aí eu uso a palavra E. 324. Então, 324. Para mil, milhão e bilhão, é a mesma regra. Tá? Eu escrevo o milhão, depois o mil, depois a centena, depois a dezena, depois a unidade. Então vamos ver aqui, ó. 1235. Primeiro, 1000. Quanto que é 1000? 1000. Então, 1000. Se fosse 2000, 10.000, 100.000, assim, esse número aqui que mudar. 100.000. 100,000. Tá? 2.000, 2,000 e assim por diante. Então, é 1.000 só, 1,000. 200 é 200. 200. Olha que não tem o E. Aqui a gente fala 1.230. Então, 100, que é 1.000. 200, 1,000, que é 1.000. 200, que é 200. Aí entre a centena e a dezena tem o E. 230, que é o 30. E depois tem o 35. Entre a dezena e a unidade não tem o E. 35. Ok? E essa é a regra geral. Agora vamos formar os ordinais. Tá? Enquanto na língua portuguesa eu coloco o ozinho no final, por que eu coloco o ozinho? Porque no português eu falo, olha só, centésimo, vigésimo. Então, com que letra que ele termina? Vigésimo. Termina com O. Então, esse O, eu coloco ele aqui no final. Tá aqui, ó. Vigésimo, eu coloco um Ozinho. Tá bom? No inglês, como ele termina com TH, eu pego esse TH
120 e coloco no final, ok? Então, coloco esse TH no final, coloquei ele um pouquinho menor. Então, no português eu coloco, se fosse centésima, vigésima, terminava com A. Aí eu colocaria aqui o quê? Um Azinho, tá? Um Azinho, beleza? Como está terminando em O vigésimo, estou colocando um O. Vamos ver esse exemplo. Octogésimo, vigésimo nono. No português, eu passo todos para a ordinal. A 800 é octogésimo, 20 é vigésimo e 9 é nono. Bem complicado. No inglês, eu passo só o último para o ordinal. O resto é tudo cardinal. Então, olha só, 829 aqui. Eu vou falar 800, que é 800, and e 20, que é o 20, e o último, 90, que é o nono, que eu vou passar para o ordinal. O resto é tudo cardinal. Então, no inglês é muito mais fácil que o português. Tá bom? Vamos ver. O mesmo exemplo vale a partir do milésimo. Tá? Em português a gente fala milésimo, em inglês só falar o mil e colocar um TH no final. Thousand. Tá bom? Milionário, eu falo milhão e coloco um TH no final. Million. Bilionário, eu falo bilhão e coloco um TH no final. Billion. E assim por diante. Olha só aqui os cardinais em português. 100, 100 ou 100, 1000, 1000 ou 1000, 1 milhão, 1 million ou a million, 1 bilhão, 1 billion ou a billion. Esses são os cardinais. Para os ordinais, eu só vou colocar um TH no final. Centésimo, 100, milésimo, 1000, milionésimo, 1 million, bilionésimo, 1 billion. Então, os números ordinais em inglês são muito mais fáceis do que em português. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Cadê aqui? 1.785.937. Tá bom? Então, vamos ver como seria isso aqui. One billion, bilhão, 700, 700 e e 80 e 5, 785, que é 1000, 900, 937 and 37. Então vamos ver se está certo. 1 bilhão 785.000 937. Beleza? E se isso fosse o mesmo número, como que eu diria, ordinal. Em português eu colocaria um ozinho, mas em inglês que colocaria um PH, certo? E como que eu escreveria isso? Escreveria a mesma coisa que o cardinal, mas no final colocaria um TH,
tá? 1.708,537. Só conferir um negocinho aqui. GHT, acho que eu troquei aqui. GHT, eu coloquei GTH. GHT. GHT. Tá ok? Essa seria a diferença de um para o outro. Bom, acho que é isso. Então vamos dar continuação aos números que a gente vem falando, aos cardinais, tá? Vamos ler hoje do 360 ao 370. 360, 360, 361, 361, 362, 362, 363, 363, 364, 364, 365, 365, 366, 366, 367, 367, 368, 368, 369, 369, 370, 370. Qualquer um desses números, se vocês quisessem colocar em números ordinais, tá? Era só colocar o TH no final. Como? A partir do 4, tá? Você coloca o TH no final. Porque o primeiro, segundo, terceiro é first, second, third. Muda um pouquinho. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que eu vou responder vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.